falando aqui na página 6? Sim, senhora, Beleza. capitã do navio mesmo. Então tá aqui, ó, A página senhora é a 6. principal capitã do navio. Aqui. Então vamos lá, marujos. Vamos navegar agora Uhum. no mar da escultura, tá? Como a gente falou na aula Uhum. passada, né, a gente tem aqui alguns escultores gregos, né, que foram assim os que se destacaram mais com as suas obras. A gente tem aqui Miron, Policleto, Fídias e Praxísteles. Acho que é assim que fala o nome dele, né? E as obras dele são destacadas por causa da harmonia e também da proximidade com a realidade. O que significa isso? Significa que as estátuas dos homens e das mulheres que eram feitas sempre eram esculpidas de maneira assim a mostrar as definições do corpo. Eles eram sempre feitos assim de maneira a estarem seminus. Então, geralmente, eles representavam nessas esculturas os deuses ou deusas da época. Por isso que eles sempre se aproximavam muito da perfeição. Então, por volta aí do ano 450 antes de Cristo, né? Ele sempre buscando essa questão da perfeição, acontece um fato histórico onde a arte grega ela atinge a sua maturidade. Então a gente chama esse período de primeiro classicismo ou então de alto classicismo, tá? Então a gente vê que Miron, né, entre as suas principais criações, ele destacava a escultura sempre de um atleta lançando disco, né? Que é essa escultura aquela chamada de discóbulo, né? Essa escultura aqui, ela é muito, mas ela é muito famosa. Ela é feita em mármore. O que quer dizer discóbulo? Eu não sei dizer o Significado. que significa discóbulo. Deixa eu pesquisar aqui. Até é uma boa pergunta essa que você fez. Discóbulo. Vamos ver o que significa. Então nunca ouvi falar sobre isso, não. É, é o nome que ele deu para a escultura mesmo. Deixa eu ver qual é o significado da palavra, né? Porque não faz sentido. Pronto. Discóbulo é o nome que se dá ao atleta que arremessava disco nos jogos esportivos na Grécia Antiga, né? Então, discóbulo é o nome do cara que jogava os discos, né? Então, aqui ele está sendo representado, né? Nessa escultura. Mas eles tinham uns padrões, né? De escultura. O Policleto, por exemplo, ele criou um cânone. Cânone é uma espécie de medida, né? Sobre as proporções do corpo humano. Então, ele fazia o quê? Ele media, assim, para o corpo ficar, vamos dizer, proporcional, ele media a quantidade de cabeças que poderia ter a altura de um corpo. Então, por exemplo, no caso desse cânone que foi criado, a escultura tinha que ter a altura de 7 cabeças, né? Então, por 7 cabeças, a escultura teria o tamanho ideal, né? Vamos dizer, proporcional ao tamanho da cabeça. E o Fídias, ele criou figuras que refletiam a dignidade dos deuses, né? Como as esculturas de Atenas, a estátua de Zeus, né? Então, sempre esses artistas, eles iriam falar a respeito do quê? A respeito da figura humana, representando a perfeição divina. No caso, divina dos deuses, né? Da mitologia grega. Já a gente tem aqui um outro cânone, ó, na página 7. A partir do século IV, não se utilizava mais 7 cabeças para criar o tamanho ideal das esculturas, e sim 8 cabeças. Se utilizava 8 agora. Isso. Para talvez deixar a escultura um pouco maior, talvez, né? Então aqui a gente tem Praxísteles, né, Escopas e Lísibo, que eles eram pessoas que aderiram a esse tipo aqui de cânone. Então o Praxísteles, ele alongou as figuras para dar um pouco mais de leveza nas estátuas. O Escopas, ele representou no rosto das estátuas a emoção de angústia, né? Que era uma espécie de visão do psicológico humano. E o Lísipo, ele instituiu esse cânone de 8 cabeças, né? Porque ele acabou também acentuando a feminilidade, né? As estátuas eram um pouco mais graciosas, um pouco mais esguias. E isso tanto para as estátuas femininas como para as masculinas, tá? Até as estátuas masculinas ficaram um pouco mais esguias. Você vê a diferença de uma estátua para outra, ó. Essa daqui você vê um pouco mais, né, de dobras, né? Um pouco mais de peso, de massa aqui nessa parte, né, do abdômen, né, do tórax. Aqui você já não vê isso, ó. Aqui você já vê um pouco mais de Na outra leveza, né? não vê não, né?
Oi. No período segundo classismo, né, os escultores foram se aperfeiçoando. Foi, verdade. E se você vier aqui ó, comigo para o seu livro, na página 8, você vai ver como é que eram Tô feitos nela mais já. ou menos as esculturas, né? Então eles pegavam, por Ah, exemplo, uma pedra, né, um pedaço de argila, Eu sempre fiquei gesso, dúvida de como eles faziam essas estátuas bem grandes. e isso. É vamos é dizer Eu porque ficava assim, toda hora, como é que será que eles convenceram os aliens a fazer isso pra eles? Não, eu vou te explicar, pá. É porque eles, tipo, botam umas escadas até lá a altura para começar a fazer. Da altura até a parte de baixo. Fica isso. fazendo tipo um caminho. Eles pegam tipo um bloco, né, do material que É. eles querem fazer a estátua. Pode ser gesso, Uhum. pode ser mármore, pode ser argila. E aí eles vão fazer algumas marcações, né? Aqui vocês podem ver ó, a marcação do pescoço, a marcação aqui do busto, a marcação do quadril, a marcação aqui das pernas, né, talvez do joelho, da coxa, né? E é nessas marcações aqui que ele começa a vislumbrar a estátua e ele pega o material que ele tem, a ferramenta que ele tem, né? E ele começa a escavar, né? Ele começa a esculpir. Ele vai batendo no bloco até conseguir ter aí a visualização, né? Da imagem que ele está querendo ali atribuir. Então é bem complicado fazer, né? Uma estatueta assim, principalmente no tamanho natural, né? De uma pessoa, né? É bem complicado. Mesmo porque, imagine esse bloco aqui sendo de madeira. Agora imagine ele sendo de Aí, mármore. Mármore é muito mais difícil de esculpir do que madeira, não é verdade? aham. Eu posso... Pior que esse Tem quebra várias- na hora, tem tia. pessoas Pior que que o sabem negócio você podia esculpir fazer, muito bem 2 ou 3 dias já tava quebrado no canto. E também tem outra Algum canto coisa, já se tava- você não souber fazer a escultura e você bater forte demais, você pode até rasgar ou como a gente diz, rachar, né, o material. Então é complicado, né? Tem um cara que sabe fazer muito bem isso Tia. e Oi. ele falou que demora Quanto tempo em média demorava pra fazer uma estátua dessas? Quanto tempo que demora? Muito, muito Depende do tempo. material, É mais né? de um- Depende do material Não, que você demora tem. mais de uma semana. E depende também Yeah. do tipo de instrumento que você tem, né, para fazer essa obra. Por exemplo, eu vou colocar aqui no Google pra gente pesquisar, ó. Quanto tempo demora Ela daí 150 para dias. fazer uma escultura grega? Eu dei o palpite, mais de um ano, mais de uma semana. Não sei se é mais, na minha dúvida. É, Pode ser geralmente que ele seja mais. geralmente Eu acho que demora com certeza é mais de uma semana. É um negócio tão bem feito, né? dias, 10 É. dias. Eu acho que é tipo 2 meses. Ó, aqui tem várias e várias e várias respostas Quase um ano. diferentes. Mas o que eles dizem é que pode demorar de meses a anos, dependendo do modo como o artista quer fazer a escultura, né? Se ele quer ter, se ele quer ter riqueza de detalhes, né? Se ele quer fazer a Tia, perfeição, Então tudo depende do jeito que você vai fazer e das suas ferramentas, né? isso, e também do que você quer expressar, né? Com aquela escultura. Se você quer realmente mostrar perfeição, ela não Também pode ser dos feita em detalhes. dias, né? Por exemplo, existem esculturas que demoraram anos para serem feitas, né? E depois de algum tempo elas foram destruídas em segundos, né? Então, essa questão Tem que da... fazer o desenho agora. Oi? Tem que fazer o desenho agora. Que desenho? Aqui, da página 9. A página 9 é para casa, meu amor. A tarefa que a gente vai fazer agora, de sala, é aqui da página 7, ó. É aqui na página 7, ó. Como a gente não pode se reunir em grupos, né? O que a gente vai fazer é pesquisar na internet, né? Imagens de esculturas gregas, né? Analisar essas esculturas e anotar as principais características, tá? O que a gente pode fazer observando? Eu vou mostrar aqui para vocês a partir do Google, tá bom? A gente vai analisar aqui algumas características,
Tá bom? E a gente Muito vai colocar. obrigado, tia. Ainda bem que é pelo computador. É, eu vou colocar aqui, ó. Melhor que tá pesquisando pelo celular, que é complicado. Eu prefiro Em que no página, computador. tia? A gente tá na 7. Página 7. Antes nós tava na 8. Antes. Ó, a gente vai analisar e vamos registrar na número 1 algumas características que a escultura romana ela tem. Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Me diga, por exemplo, o que você pode atribuir dessas imagens aqui, ó. Eu acredito que o material é o mesmo, né? Porque elas são meio esbranquiçadas, né? Acho que é um quarto. Nudez. Nudez. Sim, É, sim. Oi, É. tia, a gente pode falar tipo assim, né? Que os homens, as estátuas dos homens costumavam ser nuas e das mulheres semi-nuas. Exatamente. Isso mesmo. Ah, isso aí eu ia Por falar causa isso. do ideal de beleza. Isso. E também as mulheres normalmente, quando tinham estátuas das mulheres, era só a cabeça, né? Uhum. Como a gente. Isso. Então vocês podem anotar aí, tá Ok. bom? A gente chama atualmente de padrãozinho. Isso aí não é roupa, não. Isso aí a mulher pegou todos os panos que tinha e jogou por cima. Pode ser, porque... Bom, essa análise que vocês fizeram aí agora, realmente ela é muito válida. Vocês conseguem perceber aqui que as esculturas femininas, geralmente elas vão estar semi-nuas. Mas as masculinas, elas vão estar completamente nuas devido ao padrão de beleza que eles achavam que o corpo masculino tinha, né? De avião, nem tem nem eu sou menor de idade, nem posso viajar sozinho de avião. Mas tá certo o negócio. Ó, aqui tá mostrando a perfeição vamos dizer assim, os detalhes, né, que cada escultura tem, ó. Os gregos nem sempre fizeram estátuas com essas características. A estatuária grega passou por um período de transformação de mais de 3 séculos. Olha quantos detalhes. No qual o peso das convenções artísticas foi substituído gradualmente pela liberdade de criação. É porque que eles queriam fazer mais com perfeição a imagem da pessoa. É sim. Jesus, eu não faço nem um bonequinho Direitinho. direito. Aí demorava mais de anos. É, sempre eles estavam em busca da perfeição, né? Eles tinham que ter muita paciência. Verdade. Né? Sem nada pra fazer. E na Funciona Grécia, com erva eles pirratinha tiveram inteira. ali, né, uma mistura, né, de estilos, né? O estilo arcaico, o estilo egípcio, né? Tudo isso era trazido para dentro da Grécia em busca da perfeição. E eles também tinham uma questão de simetria, bilateralidade, tudo tinha que estar bem igualzinho de um lado do outro, né? Nada podia estar de mais para um lado e de menos Eles para o eram bem outro. perfeccionistas, né, tio? Bem perfeccionista, nos olhos, no penteado, né? O corpo tinha que ser totalmente colocado de uma maneira precisa, certo? Uma coisa? Certo. Professora, minha internet segura caiu, que perdeu não. alguma coisa? Eu não entendi, Lincoln. Não. A minha internet caiu, eu perdi alguma coisa? Não, perdeu não. Eu tô passando aqui um videozinho mostrando aqui algumas estatuetas. Olha! Isso daí tá Ó, aqui é uma escultura, tá Você vendo? perdeu o papo. Só que as rédeas que estão na mão, né, desse auriga aqui, demonstra o quê? Demonstra movimento, né? Aqui é uma escultura de um auriga, né, com as rédeas na mão. A impressão que tem é que essas rédeas estão se movimentando, né? Aqui a gente também tem, aqui é uma estátua de Poseidon, né, onde eles tentam colocar aí a questão da minuciosidade masculina, né? É tipo que em algumas estátuas eles colocam os homens sem braço. Eu acho que é a questão da deteriorização. Acho que caiu, né, com o tempo, né?
Aí vocês podem ver, ó, as mulheres sempre elas vão estar vestidas, né? Os homens não estão. E aqui nesse vídeo eles estão mostrando os cânones de medida, né? Falando através aí da medição das cabeças, né? De 7 e 8 cabeças, né? Mas sempre o homem vai ser retratado nu. Sempre o homem vai ser retratado nu e a mulher vai ser retratada com roupas. Porque era o padrão de beleza da época. Eles achavam os homens mais bonitos do que as mulheres. Mas Né? hoje em dia é as mulheres que são mais bonitas do que os homens. Ó, aqui eu acho que foi que realmente a questão da quebra. Acho que quebrou, né? Isso mesmo, Nana. Olha, cheio de músculo. Essa daqui ficou muito tempo exposta ao tempo, ó, e ela sofreu uma corrosão, tá vendo? É tipo, vai se, Tá sem mão também, é, ó. tia, Tá é sem tipo, vai se pé. quebrando a pedaço. Por Acho isso, que quebrou. tipo, se for ficar muito exposto ao sol, ele tipo, um tempo ele vai se quebrar. Um tempo. Ó, que a gente acabou de ver, ó, né? O descóbulo que a gente acabou de ver, né? Uhum. Tá na página 6. Parece que já que tá o vídeo, eu quero falar um negócio. Eles conseguem retratar na estátua o momento em que o músculo ele está sendo tensionado para o lançamento do disco, né? Então eles conseguem fazer isso. É, olha aqui, ó. Essa daqui também é muito famosa. Olha os músculos todos tensionados, né? E a expressão no rosto, né? Que isso não tinha antes, né? Não tinha essa expressão de sofrimento no rosto, né? A dramaticidade, a angústia, né? Agora vocês vão começar a ver as estátuas agora tendo essas manifestações aí, né? Ok. E é isso, pessoal. Nossa aulinha de artes termina aqui.